Olá, gente. Meu nome é Luana e juntamente com a Priscila vamos falar um pouquinho, a respeito da estrutura do DNA. Bom, então compreender o que é o DNA, bem como a sua estrutura, vai permitir a gente entender os processos que garantem tanto a transferência de informações genéticas entre os indivíduos. Então, frequentemente, ouvimos falar a respeito do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, mas afinal, o que é essa molécula? Então, o DNA é uma molécula presente tanto no núcleo das células dos seres vivos, que ele carrega toda a informação genética de um organismo. Ele também é constituído por uma fita dupla em forma de espiral, que é dupla hélice, que é composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo. O RNA, então, ele tem um papel fundamental na heterogeneidade, sendo considerado portador da mensagem genética. E ele também estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas, em cada indivíduo. Bom, através desse ácido nucleico, é possível, então, realizar também testes que indicam tanto a paternidade e detectar também as doenças antes mesmo delas se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo pode contribuir para solucionar alguns crimes. Além de tudo isso, o DNA também pode controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética, Mas a Priscila vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente. Então, compreender o DNA, a sua estrutura, vai nos permitir, entender os processos que garantem a transferência de informações genéticas entre os indivíduos e os demais seres vivos. Bom, então, como e por que esse DNA foi descoberto, E por quem ele foi descoberto? Então, o DNA foi descoberto em 1869, mas teve sua estrutura, descrita apenas em 1953, por James Watson e Frank Crick, que em seu trabalho chamada Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos, que foi publicado na revista Nature. Então, o modelo usado, para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla hélice. E o DNA, então, pode ser comparado a uma escada, em caracol, onde as bases nitrogenadas deles formam o tipos de degrau e as cadeias de açúcar e fosfatos são os corrimões. Então, dito isso, é importante também destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por 4 bases nitrogenadas, e qualquer tecido de indivíduo apresenta a mesma sequência de bases. Aqui está basicamente, a foto do James e aqui do Frank, e aqui mostra, uma fita dupla hélice, Bom, então, apesar do DNA apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa, Então, vamos falar um pouco sobre os componentes do DNA agora. Então, ele é composto por 3 partes que formam o nucleotídeo, que são elas, 2 filamentos que constituem o DNA, que enrolam, sobre o outro, e ele acaba se unindo através das pontes de hidrogênios que formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos, sendo então a adenina, a timina, a citosina e a guanina. E essas pontes de hidrogênios, elas são formadas então por pares de bases, que é a adenina e timina, e citosina e guanina.
E dessa forma, então, o DNA está compactado, né, no núcleo celular e que, se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento. E além dele também, né, ser formado também por 2 cadeias de polinucleotídeos, que são as fitas, né, que são constituídos por vários nucleotídeos e estão sempre unidos um ao outro através de ligações, né, denominadas fosfodiéster, que é um grupo sulfato ligando a 2 açúcares de 2 nucleotídeos. Então, nessas ligações, um grupo fosfato ele vai conectar o carbono 3' de um açúcar ao carbono 5' do próximo açúcar. Então, dessa forma, né, essa junção acaba estabelecendo um padrão típico de repetição de unidade de açúcar fosfato, que forma a cadeia principal. E essa cadeia principal estão ligadas, né, às bases nitrogenadas. Então, nessa imagem aqui, ó, podemos ver que as bases nitrogenadas têm adenina, tinina, citosina e aganina, a pentose já, né, que é um açúcar que apresenta as moléculas formadas por 5 átomos de carbono, e por fim aqui o sulfato, que é um radical de ácido fosfórico. Bom, então o DNA tem de extrema importância, né, para o corpo humano, pois ele acaba sendo responsável tanto pelo controle e tanto pelo comando de funções celulares. Então, cada indivíduo vai possuir diversas moléculas, como as proteínas, né, que regulam, desencadeiam, impede ou ela também media, né, as reações para o bom funcionamento do organismo. Então, o material genético é justamente como se fosse a receita, né, de como produzi-la. Então, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas, né, que elas vão reagir aos processos vitais das células, como a produção de macromoléculas, tanto o controle de processos de divisão e a diferenciação, e entre outros também. Então, esse DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos, né? Como eu já mencionei, e ela possui as seguintes funções, então, de armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar, né, como molde para a síntese de moléculas de RNA. Então, esse DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteína, uma vez, né, que contém as informações que comandam a síntese de RNA. Bom, então, falando um pouquinho sobre as funções da replicação e da transcrição. Então, a replicação é quando o DNA tem as cópias idênticas à cópia de outra molécula de DNA que são formadas. Assim, né, então, o DNA desenrola, participa parcialmente e acaba iniciando, né, a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiado. E já no caso da transcrição, o DNA é utilizado, né, para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, então, o DNA abre-se em um ponto e uma das fitas é utilizada como molde para a síntese de RNA. À medida que esse RNA é transcrito, o RNA é fechado novamente. Então, aqui nessa imagem podemos ver, né, realizando a replicação, depois a transcrição, a tradução. Bom, então qual é a diferença, como eu falei, sobre tanto o DNA quanto o RNA, então, né? Então, o DNA e o RNA, eles são ácidos nucleicos que possuem, né, diferentes estruturas, mas que apresentam funções e dispensável para o metabolismo e para a reprodução do nosso organismo. Enquanto o DNA, então, ele é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos, já o RNA, ele atua na produção de proteínas.
Além disso, né, essas macromoléculas são subdivididas em unidades menores, que são chamadas de nucleotídeos. Mas a unidade formada de ambas é composta por três componentes, que é o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Então, a pentose ela é presente no DNA é a desoxirribose. E já no RNA, trata-se somente da ribose, né? E por isso a sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico. E o RNA é o ácido ribonucleico. Além disso, né, as bases nitrogenadas presentes no DNA são a citosina, a guanina, a adenina e a timina. E já no RNA são encontradas a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. Outra diferença também de suma importância é que no DNA apresenta duas fitas e já no RNA possui uma fita simples. Então, aqui nessa imagem, podemos ver, né, basicamente, tudo isso que eu acabei de falar. Bom, então, continuando falando sobre a diferença do RNA e do DNA, nesse quadro aqui abaixo, podemos ver, né, as 7 principais diferenças entre eles. Dos tipos de açúcar, das bases nitrogenadas, como eu falei, da sua função, da estrutura, da síntese, da enzima sintética e da sua localização. Então, podemos ver, por exemplo, aqui no DNA, que a função dele é o armazenamento do material genético, e já no RNA é a síntese de proteínas. Na sua estrutura do DNA, possui 2 filamentos de nucleotídeo em espiral, e já no RNA possui um filamento de nucleotídeo. Então, aqui podemos ver, né, basicamente, a diferença, as principais diferenças entre eles. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos cromossomos. Então, logo, a classificação dos cromossomos ocorre conforme a posição dos centrômeros. Então, nós temos o metacêntrico, que é o centrômero em posição mediana, com os 2 braços que possuem o mesmo tamanho. Temos também o acrocêntrico, que é o centrômero próximo de um dos extremos do cromossomo. Logo, um dos braços fica grande e o outro menor. Temos também o telocêntrico, que é o centrômero em uma das extremidades. Logo, o cromossomo vai apresentar somente um único braço. Temos também o submetacêntrico, que é o centrômero pouco deslocado na região mediana. Logo, os braços ficam em tamanhos iguais. Então, aqui nós temos as imagens de cada um dos cromossomos, os tipos de cromossomos. Temos primeiramente o telocêntrico, depois nós temos o acocêntrico, depois nós temos o submetacêntrico e, por fim, o metacêntrico. Pode passar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo da genética para a sociedade. Qual que é essa importância da genética? A genética proporciona avanços em diversos campos da sociedade, como todos nós já sabemos. Logo, essa ciência permitiu ao homem ampliar os seus conhecimentos de biologia, mas também permitiu ampliar na medicina, na agronomia, na veterinária, no meio ambiente e em diversas outras áreas. Pode passar. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a genética médica. Logo, então, na medicina, a genética já permitiu o desenvolvimento de tecnologias que salvam diversas vidas com a prevenção, o aconselhamento genético e tratamento de temidas doenças, um exemplo, o câncer. O desenvolvimento da ciência na genética, ele também possibilita avanços na produção de medicamento. As intervenções terapêuticas também podem ser definidas de acordo com o perfil genético do doente, que faz com a probabilidade de sucesso de tratamento
seja maior. E conforme a genética se desenvolve, temos mais ferramentas para salvar as vidas e proporcionar o incremento de uma melhor qualidade de vida para cada vez mais pessoas. Logo, essa genética médica, o que ela faz? Ela procura entender como a variação genética está relacionada com a saúde humana e com as suas doenças. Embora utilize os conhecimentos das demais áreas, essa genética ela lida especificamente com doenças genéticas, incluindo a genética clínica, que é o atendimento ao paciente com doenças genéticas, sua família e a realização do aconselhamento genético. O projeto Genoma Humano produziu uma sequência de referência do humano eucromático usado nas ciências biomédicas. Ao lado aqui nós temos uma imagem de uma doença genética. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a genética molecular. O que é essa genética? A genética molecular ela é a área que estuda a estrutura e a função dos genes usando métodos da genética e da biologia molecular. Ela também estuda a mutação e a variação de cepas de bactérias. A genética molecular ela usa informações moleculares para determinar os padrões de descendências e daí poder dar uma validade correta para a classificação científica desses organismos, dos organismos. A sistemática molecular. Aí aqui nós temos uma imagem sobre a genética molecular. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a genética forense. O que é essa genética? Essa genética também permite elucidar crimes. A genética forense é a área do conhecimento que trata da utilização dos conhecimentos e das técnicas de genética e de biologia molecular no auxílio da justiça. Testes de DNA permitem o reconhecimento de identidades para testes de paternidade, também permitem identificar criminosos e botar um fim em diversos e longos processos penais, e apesar de o ramo ser mais desenvolvido da genética forense, ser a identificação humana pelo DNA, sua aplicação mais popular é ser o teste de paternidade. Porém, a genética forense não se limita somente a isso, podendo ser aplicada na identificação ou na individualização de animais, plantas e micro-organismos. Aí aqui nós temos uma fotinha para explicar o que seria essa genética forense. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a genética ecológica. O que é essa genética ecológica? A pesquisa em genética ecológica ela é focada em características de significativa ecológica, isto é, ela traça traços relacionados à aptidão que afetam a sobrevivência e a reprodução de um micro-organismo. Exemplo, pode ser o tempo de floração, tolerância à seca, polimorfismo, mimetismo e prevenção de ataques por predadores e diversos outros. Aqui nós temos uma imagem do que seria a genética ecológica. Pode passar o slide. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e malefícios da engenharia genética para a humanidade. Então, eu vou citar alguns benefícios e malefícios da engenharia genética para a humanidade. Dentre eles temos a produção de carne mais nutritiva e com menos gordura, o aumento da produtividade na lavoura, a criação de animais geneticamente modificados para serem utilizados em transplantes sem que haja a rejeição, a terapia gênica, porém a gente tem um malefício aqui, que eu coloquei no final. Ele pode erradicar graves doenças e reduzir a incrível carga de sofrimento humana. Então, esses são os benefícios
e os malefícios dos avanços da engenharia genética para a humanidade. Bom, diante de tudo isso, né, então agora a gente vai ter basicamente uma aula prática que seria, no caso, o modelo do DNA. Então, para os materiais necessários para essa aula prática, seria, no caso, 46 bolinhas, né, de isopor de 2 centímetros, 8 palitos de churrasco, a tinta com 6 cores diferentes, uma linha branca, 4 miçangas, uma tesoura, agulha de costura e tanto pincel também. Então, vamos começar mostrando basicamente como que seria essa aula prática? Bom, então realizando o experimento. No primeiro passo, vai construir as bases nitrogenadas, os açúcares e os sulfatos. Então, vai pintar, né, as bolinhas de isopor, depois de ter escolhido 6 cores diferentes para representar, né, os grupos de açúcares, de fosfatos e as 4 bases nitrogenadas. Nesse modelo, então, as cores brancas, né, e vermelha foram usadas para os açúcares e os fosfatos, e verde, azul e amarelo e rosa representam já, no caso, as bases nitrogenadas. Então, aqui nessa figura ao lado, vemos então, basicamente fazendo o primeiro passo, né, desse experimento. Já no passo 2, com a tinta seca, vai organizar então as bases nitrogenadas em pares de acordo com a combinação, né, que é citosina com guanina e timina com adenina, e a ordem das cores não importa, desde que elas fiquem, né, nos pares corretos. Então, logo, vai posicionar, né, como a gente está podendo ver aqui, as bases nitrogenadas no meio de cada metade do palito, deixando as suas pontas livres, e em seguida, né, vai posicionar os açúcares na ponta de cada palito. Bom, já no passo 3, ele vai estar construindo os filamentos. Então, vai cortar um pedaço de linha que seja suficiente, né, para atravessar 15 bolinhas de isopor. Então, vai passar a linha na agulha e vai amarrar uma miçanga na ponta, e em seguida vai ser passado, né, a linha pelo centro de cada bola, que vai alternando açúcar e fosfato até que todos os palitos estejam fixados. E por fim, né, vai estar amarrando a outra miçanga e depois da última bolinha. Agora no passo 4, vai fazer um ponto em cada de cola em cada lado de bolinhas das extremidades, para assim, né, conseguir finalizar todo o modelo. Como aqui está mostrando na foto, ó, ele tentando fixar todo o modelo, né, para chegar no fim. Bom, então aqui o material pedagógico já está pronto, então basicamente podemos ver, né, o modelo de DNA sendo uma aula prática bem curta e que dá para fazer, né, e chamar bastante a atenção. Bom, então aqui está as referências que utilizamos, espero que vocês possam ter compreendido alguma coisa, e muito obrigada